Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês, certo? É ensino médio, é terceira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós estamos com o conteúdo de equilíbrio químico. E a data de hoje, 26 de outubro de 2022. 26 de outubro de 2022. Muito bem. Como é de praxe, a gente sempre coloca aqui o nosso roteiro de aula. E não é diferente, está aqui, ó. Eis o nosso roteiro de aula. Está aí, ó. Temos o objeto do conhecimento, que é equilíbrio químico. Nós vamos falar principalmente dos princípios de Le Chatelier, certo? E qual é o principal objetivo, né, desse assunto? O objetivo é identificar fatores que afetam o equilíbrio e usar o princípio de Le Chatelier. Vamos explicar direitinho. Prever o sentido do deslocamento de um equilíbrio químico aplicando o princípio de Le Chatelier. Muito bem. E da teoria prática nós vamos fazer questões, né, exercício de classe para casa. Tudo bem, pessoal? Eis o nosso roteiro aí para a nossa aula de hoje, né? As aulas de hoje. Vamos lá. Vamos começar com o conceito, tá? Começar falando do princípio de Le Chatelier. Tá aí, ó. O que é que diz o princípio de Le Chatelier? Ó? Que fala sobre equilíbrio químico. Tá? Eu vou ler um pouco daqui, olha só. Dizendo aí que em 1884, um cientista chamado de Le Chatelier, né, lançou uma teoria explicando os efeitos da pressão sobre o deslocamento de equilíbrio. Porém, em 1888, ele aprimorou a teoria, tá? Ampliou para efeito externo, tal como variação de temperatura e concentração. Então, na verdade, são três teorias, né? Na verdade, três equilíbrios, né? Três princípios. Envolvendo a pressão, pode deslocar equilíbrio, a temperatura e a concentração dos reagentes. Esse estudo do deslocamento de equilíbrio foi desenvolvido pelo francês Le Chatelier. Olha o que é que diz ele aí. Ó. É possível prever o que acontece com a reação química de acordo com a alteração que é feita. E o enunciado diz o seguinte, né, palavras dele, abre aspas, olha só. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Qual é o fator externo, professor? Tá? Pode ser a pressão, pode ser a temperatura ou a concentração dos reagentes. Tá? Então, e nós vamos estudar, e nós vamos colocar todos eles, né, no equilíbrio, vamos fazer questões. Tá? Um assunto interessante, inclusive, deslocamento de equilíbrio, pessoal, tem muito a ver com o Enem, certo? Muitas questões, reiteradas vezes, em várias provas do Enem, já vieram questões com esse assunto, né, do deslocamento de equilíbrio. Tá? Por isso nós estamos estudando o equilíbrio químico. Tá bom? Vamos colocar aí, por favor, né, para fazer um print, que não vai dar tempo de copiar tudo, vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor.
Olha só, o princípio de Le Chatelier. É possível prever, vamos até grifar aqui, ó, que ele disse que é possível prever o que acontece com a reação, tá? Com a alteração que é feita, anunciando aí os princípios. Ó. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca procurando minimizar a ação do efeito aplicado. É como se fosse uma balança, pessoal. A tendência da reação é manter o equilíbrio, manter o equilíbrio. Como assim, professor? Agora sim, nós vamos lá para o enunciado aqui que nós observamos. Ó. Segundo o francês, né, com Henri Louis Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido da direita ou para o sentido direto, aliás, ou sentido inverso. Isso nós vamos mostrar. Quando submetida a uma perturbação externa. Qual é essa perturbação externa? Tá? A perturbação externa pode ser, mais uma vez, pressão, temperatura ou concentração dos reagentes. Ó. Essa afirmação proposta passou a ser conhecida como princípio de Le Chatelier. Certo? Importantíssimo, volto a ressaltar, importantíssimo. E o que é uma reação direta, professor? Olha aí, reação direta é aquela em que os reagentes se transformam em produtos. Já a reação inversa é o contrário, pessoal, é quando os produtos se transformam em reagentes. Tá? Toda vez que falar em reação direta, é o sentido direto é reagente formando produto. O sentido inverso é o contrário, né? O produto se transformando em reagente. Tá? Então, eis aí mais uma chamada para esse princípio que vamos mostrar cada um. Tá? Separadamente, nós vamos mostrar a pressão, a ação da pressão, a ação da temperatura e a ação, principalmente, da concentração dos reagentes. Como é que isso aí pode afetar a reação? Tá? E a tendência sempre é essa numa reação, pessoal, é procurar sempre um equilíbrio. E esse equilíbrio baseia-se justamente nos deslocamentos de equilíbrio. Tá? Então, está aí dizendo que deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido direto ou para o sentido inverso, para manter aí o equilíbrio da reação. Tá? Vamos colocar também um minutinho na tela aí. De equilíbrio. Tá? É uma situação em que uma reação química é deslocada ou para o sentido direto ou para o sentido inverso. Isso vai depender. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir então. E levando em conta que o sentido direto é aquela em que os reagentes se transformam no produto. Reagente é quando está antes da seta, né? Produto é depois. Já a reação inversa é aquela em que os produtos se transformam em reagentes. Eis aí o X da questão. Tá? Pronto, olha aqui, ó, olha o que está acontecendo. Ó. Aqui, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui primeiro. Ó, olha só, aqui, veja só, deslocou o equilíbrio para a direita. Então, eu posso mudar, né, para tentar equilibrar. Ó. Veja que aqui é como uma balança, né? Como tem mais reagente do que produto, então deslocou para a direita. Agora, quando eu tento equilibrar, ó,
Tá? Isso é que vai acontecer com a reação. É justamente isso, pessoal. Nós vamos entender agora o que é o deslocamento de equilíbrio. Tá? Olha só, uma reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação é a mesma, a reação direta é a mesma da reação inversa. Se a velocidade da reação direta for igual à da reação inversa, aí você tem um equilíbrio. Os reagentes transformam-se em produto com a mesma velocidade em que os produtos se transformam em reagente. Então aí você mantém um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. E o símbolo do equilíbrio, pessoal, são essas duas setas aqui, ó, tá? Toda vez que uma reação estiver com essas setas aqui é porque está em equilíbrio. Aí você tem, ó, A mais B produzindo C mais D, tá? Então aí é importante que você anote essa informação que diz que a reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta, certo, é igual à da reação inversa, ou seja, a velocidade de A mais B produzindo C mais D é a mesma que C mais D produzindo A mais B, certo? E o símbolo que representa o equilíbrio dinâmico, é justamente essas duas setas, certo? De mesmo tamanho. Sentido direto, no caso aí, é da esquerda para a direita, é quando os reagentes se transformam nos produtos. E a reação inversa é quando os produtos se transformam em reagente. Por exemplo, C mais D produzindo A mais B. Aí é a reação inversa. Tá? Então, no sentido da esquerda para a direita, é o sentido direto. E o sentido da direita para a esquerda é o sentido inverso. E só vai estar em equilíbrio quando, mais uma vez, né, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Aí você está pronto o equilíbrio. Tudo bem? E eu queria muito que vocês fizessem um print ou anotassem fazendo ressalvas aí. Vamos colocar então 2 minutos, que é um dos slides mais importantes até agora. Tá? 2 minutinhos. Ok, então tá aí, pessoal. Olha, a velocidade da reação, tá, vai estar em equilíbrio, a reação vai estar em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa. Isso aqui é importante, viu? E mais uma vez mostrando para vocês que o sentido direto é sempre do reagente, aqui é reagente, ó. Vamos colocar aqui. Aqui você tem os reagentes, ó.
reagentes. E aqui você tem os produtos. Ó. Aqui você tem os produtos. Então, toda vez que for no sentido dos reagentes para o produto, é reação direta. Agora, se for dos produtos para os reagentes, é a reação inversa. Por exemplo, A mais B produzindo C mais D, é o sentido direto. A volta, C mais D produzindo A mais B, vai ser o sentido inverso. Tá? E mais uma vez, a representação do equilíbrio são essas duas setas. Toda vez que tiver essas duas setas aqui, representa o equilíbrio. Tá? Sentido direto e aqui sentido inverso. Tá? Aqui chama-se de equilíbrio. Toda reação que tiver, justamente essas duas setas aqui, representam o equilíbrio. Muito bem. Agora sim, ó, vamos agora falar o que pode deslocar um equilíbrio. Tá? Vamos mostrar aí o que pode pontualmente deslocar um equilíbrio. Ó. De acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre que uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio irá no sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio. Essas perturbações externas, que podem ser capazes, né, de deslocar um equilíbrio químico, pode ser a variação da concentração, certo? Concentração dos reagentes, a variação da pressão e a variação da temperatura. São as três possibilidades que podem deslocar o equilíbrio. Professor, e catalisador? Catalisador não desloca equilíbrio. A única função do catalisador é acelerar a reação, pessoal. Porque catalisador não participa de reação. Tá? Então, só quem pode deslocar equilíbrio é a concentração, variação da concentração. A gente vai mostrar como é que vai agir cada uma delas. Variação da pressão, é outra possibilidade, e a variação da temperatura. Somente essas três coisas são capazes de deslocar um equilíbrio, tá? Ou para a direita ou para a esquerda. Isso a gente vai mostrar para vocês. Tá? Como é que cada um, pontualmente, cada um pode agir na reação. Então, esses são as perturbações que ele coloca no enunciado, né? Que são capazes de deslocar o equilíbrio. Variação da concentração, variação da pressão externa e variação da temperatura, tá bom? Então, é muito importante que você saiba esses três princípios. Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos, por favor.
Ok, só ressaltando, não é isso? Tá mais uma vez marcando aqui para vocês que é importante, né, a gente relembrar que a variação da concentração, a variação da pressão e a variação da temperatura são as únicas possibilidades que podem deslocar um equilíbrio, certo? São só isso aqui. Agora nós vamos falar de cada uma delas separadamente, como é que isso aí pode acontecer. Como é que isso aí pode variar, pode deslocar um equilíbrio, ou aumentando a concentração, ou diminuindo a concentração, ou aumentando a pressão, diminuindo a pressão, com aumento da temperatura, com a diminuição da temperatura. Sempre dessa maneira. Como por exemplo, agora vamos mostrar pontualmente cada uma. O primeiro que nós temos é a variação da concentração. Olha só, pessoal. E depois no final ainda vou fazer um resumo, uma dica que é na educação. Bem legal para você entender. Ó. Quando a concentração em quantidade de matéria é número de mols, ó, de um participante da reação é alterada, seja diminuída ou aumentada, irá ocorrer um deslocamento, desde que esse participante não esteja no estado sólido. Tá? Para utilizar a variação da concentração, não pode estar no estado sólido, ou líquido ou gás. Né? Assim, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a concentração de um participante for aumentada, ocorrerá o deslocamento de equilíbrio no sentido contrário ao aumento. Porém, se a concentração do participante for reduzida, ocorrerá um deslocamento no sentido da diminuição. Então, vamos mostrar para vocês, né? Concentração dos reagentes. Tá? Se eu aumentar a concentração, certo? Desloca o equilíbrio no sentido contrário de onde eu coloquei a concentração. Se eu diminuir a concentração, vai deslocar para o mesmo sentido. É a questão da adição e retirada de substância, pessoal. Se eu estou adicionando, eu estou aumentando a concentração. Então, desloca para o sentido contrário de onde eu estou aumentando a concentração. Agora, se eu estou retirando, tá? Estou diminuindo a concentração e desloca para o mesmo sentido da substância retirada. Tá bom? Eu queria muito que vocês fizessem um print, que nós vamos mostrar também como é que acontece, né? Como é que isso acontece na reação. Nós vamos colocar exemplos. E é através dos exemplos que vocês vão tentar entender aí, vão procurar, vão com certeza entender a ação da variação da concentração. Perfeito? Vamos colocar então 1 minutinho na tela aí, por favor. Ok, pessoal. Estamos mostrando aqui então como é que é o comportamento da variação da concentração. Vamos explicar isso aqui melhor, tá? Vamos colocar um exemplo. Preste atenção, ó. Eu tenho aí a reação A mais B produzindo C mais D, certo? Então, como ele diz aqui, ó, aumentando a concentração de A, olha só, o que acontecerá, pessoal? Se eu aumentar a concentração de A, que é essa aqui, ó, se eu aumentar a concentração de A, o equilíbrio desloca para a direita, ou seja, desloca para o sentido contrário de onde eu estou adicionando. Olha aí, o equilíbrio desloca para a direita, certo? Ou seja, no sentido direto, né? Para a direita. Agora, se eu diminuir, pessoal, a concentração de B, preste atenção, agora eu estou diminuindo, então duas possibilidades aqui, né?
Digamos que eu estou diminuindo a concentração de B. Se eu estou diminuindo o B, vai deslocar para o mesmo lado que ele está. Vai deslocar para a esquerda. Tá? É isso que diz o enunciado do princípio. Tá? Vamos lá? É a concentração dos reagentes. Você tem que preocupar com os reagentes. Ó. Então, os reagentes aqui é o A e o B. O A e o B. Então, a primeira possibilidade, ó, se eu aumentar a concentração de A, o equilíbrio desloca para a direita. Ou seja, se o A está no reagente, vai deslocar para o produto. Agora, se eu diminuir a concentração de B, vai deslocar para o mesmo sentido, vai deslocar para o sentido dos reagentes. Tá? Então, é um enunciado muito legal para você entender aí a ação da variação da concentração dos reagentes. Tá? Se eu tenho A mais B produzindo C mais D, da mesma forma, pessoal, se eu aumentar a concentração de B, vai deslocar para o sentido da direita. Se eu diminuir a concentração de A, vai deslocar para o mesmo sentido, para os reagentes. Tá bom? Então, eu queria muito que vocês anotassem, isso é para anotar mesmo. Isso é todo o enunciado desse princípio. É o próprio enunciado, traduzido aqui num exemplo. Tudo bem, pessoal? Eu posso até fazer o seguinte, ó, tá? Se eu colocar, por exemplo, assim, sentido 1. Aqui, sentido 1 e sentido 2, ó, tá? Então, se eu aumentar a concentração, de A, vai deslocar para o sentido 1. Agora, se eu diminuir a concentração de B, vai deslocar para o sentido 2. Fica mais fácil de entender assim, não é? Da mesma forma que se eu aumentar a concentração de B, desloca para o sentido 1. E se eu diminuir a concentração de A, desloca para o sentido 2. Tá? Então, vamos fazer a anotação desse exemplo. Tá? Vamos colocar 2 minutinhos. Ok, pessoal. Então, mais uma vez, ó, nessa reação aí, se eu aumentar a concentração de A, tá, vai deslocar para o sentido da direita, ou seja, sentido 1, como eu coloquei aí. Ó. Agora, se eu diminuir a concentração de B, vai deslocar para o sentido 2, que é o sentido da esquerda, certo? Sentido da esquerda, tá bom? Isso é uma dica muito boa, porque nós vamos precisar disso aqui nas questões. Isso aí foi a variação da concentração. Vamos para o segundo tópico agora, que é a variação da pressão.
é o outro fator externo. Depois eu vou fazer um resumo. O que é que diz a variação da pressão? A variação da pressão só promove deslocamento e equilíbrio que apresente componentes gasosos. Então, só serve a pressão, só serve se os componentes estiverem o quê? No estado gasoso. Já que ela, quando aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si. E quando a pressão diminui os choques. Os choques são as colisões entre as moléculas, né? E aí diz o seguinte, ó, os choques ou colisões entre as moléculas aumenta com o aumento da pressão. Lógico, quanto maior a pressão, maior a energia cinética, maior vai ser o número de choques, né? Porque o volume é diminuído. Se você diminui o volume, aumenta a pressão. Consequentemente, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhada com o aumento do volume. Então, se você aumenta o volume, diminui a pressão. Então, a pressão pode sim deslocar equilíbrio, mas somente se as substâncias estiverem no estado gasoso, certo? No estado gasoso. Aí a variação da pressão pode agir. Da mesma forma que a variação da concentração, nós vamos mostrar. Se aumentar a pressão, o que acontece com o deslocamento de equilíbrio? Se diminuir a pressão, o que é que ocorre com o deslocamento de equilíbrio? Então, isso vai ser pontualmente estudado aqui. Tá? Mas primeiro eu queria que você fizesse um print deste enunciado. Não dá para anotar tudo, é melhor fazer um print mesmo. Então vamos colocar 1 minutinho aí. Bom, pessoal, estamos explicando aqui então como é o comportamento da variação da pressão externa no equilíbrio. Primeiro, né, já sabemos que pressão só vai atuar se os componentes forem gasosos. Por quê? Porque a pressão atua literalmente no choque das moléculas, né? Quanto maior a energia, maior a pressão, maior a energia cinética, maior vai ser o choque das moléculas. Agora nós vamos mostrar para vocês como é, na verdade, o comportamento, ó, certo? Olha só, a influência da pressão no deslocamento de um equilíbrio, tá? Diz lá, ó, a modificação da pressão pode deslocar o equilíbrio químico apenas, tá, se ele apresentar um ou mais participantes gasosos. Além disso, não podemos esquecer que a pressão é a força exercida sobre uma área. E o volume é o espaço, pessoal. Estão sempre relacionados da seguinte forma, que nós vamos mostrar para vocês. Que seguinte forma é essa, certo? Vamos mostrar agora. Olha só o que acontece. Ó. Pronto, olha aqui. Isso é importante, pessoal. Olha. A influência da pressão no deslocamento de equilíbrio. Maior volume, menor pressão. Não é verdade? Ó? Quanto maior o espaço, ou seja, a área, menor será o número de vezes que as moléculas de um gás vão se chocar. Não é? Agora, quanto menor o volume, maior a pressão. Maior a pressão. Quanto menor o espaço, ou seja, a área, maior o número de vezes que vai haver choque de moléculas. Tá? Então você tem ali, ó, N2 mais H2. Desculpa, 1N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. O
que é só para relembrar agora que nós vamos mostrar para vocês. Ó. No reagente, se você somar 1 mais 3, vai dar 4 volumes. No produto só tem 2 volumes. Então, onde é que tem mais volume? Volume é o número de mols, pessoal. Né? Ó, tem mais no reagente, no sentido direto. A gente vai ver como é que vai acontecer, se eu aumentar a pressão, se eu diminuir a pressão. Mas antes eu queria, então, que primeiro você fizesse esse print aí de maior volume, menor pressão, menor volume, maior pressão. Tá? São inversamente proporcionais, volume e pressão, pessoal. Se eu aumentar o volume, é porque eu estou diminuindo a pressão. Se eu diminuir o volume, eu vou aumentar a pressão. Por quê? Porque diminuindo o volume, diminui o espaço, então eles vão se chocar mais intensamente. Tá? Então é isso que nós vamos mostrar para vocês como é que vai deslocar o equilíbrio com a influência aí da pressão, ou aumentando ou diminuindo essa pressão. Para isso, então, vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí. 1 minuto. Ok, então olha aí, ó. Vamos agora mostrar essa mesma reação agora, a influência aí da pressão. Em um equilíbrio químico, a análise do efeito da modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes e produtos. Ó. Volume esse que está relacionado com os coeficientes da reação. Por exemplo, na equação abaixo, o reagente, ó, eu tenho 1N2 mais 3H2, então 1 mais 3 dá 4. Certo? No produto só tem 2, 2NH2, 2 volumes. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentado, ocorrerá o deslocamento no sentido de maior volume. Por exemplo, mais uma vez eu vou colocar um número aqui, tá bom? Olha só, eu vou colocar um número aqui para ficar melhor de você entender. Vou colocar aqui 1 e aqui 2. Ó. Então, aqui você tem, ó, justamente 4 volumes e aqui 2 volumes. Ó. Então, o maior volume está no reagente, menor volume no produto, no sentido direto. Ó. Então, diz lá, se eu, na verdade, a pressão, se aumentar a pressão, pessoal, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido 2, que é o sentido de maior volume, 4 volumes. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido que, pessoal? Olha aí, ó, enquanto se a pressão for diminuindo, ocorrerá o deslocamento de equilíbrio para onde? Para o sentido de menor volume. Tá? Então, se eu aumentar a pressão, desloca para o sentido 2. Agora, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para o sentido de menor volume, que é o sentido 1. Certo? Então, vamos lá? Eu queria muito que você fizesse um print aí dessa anotação, principalmente dessa segunda reação e dessa segunda parte aí, tá? Então vamos lá, vamos colocar 1 minutinho na tela.
Ok, pessoal, então tá aí, ó. Se eu aumentar a pressão, tá, vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume, ó. Então, se eu aumentar a pressão, vai para deslocar por sentido 2, que é o sentido de maior volume, 4 volumes, ó. Agora, se eu diminuir a pressão, vai deslocar por sentido o quê? De menor volume, certo? Ok? Então tá aí, ó, tá? Aumentando a pressão, desloca por sentido de maior volume, tá? Ok, pessoal? Então tá aí, ó. Tá, eu vou colocar um exemplo ali, né? Mas aqui tem aqui anotando para vocês, né? Aumentando a pressão, vai deslocar para o sentido 2, que é o sentido de maior volume. Enquanto que, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o sentido de quê? De menor volume, tá bom? Então, vai deslocar para o sentido 1. Mais uma vez, volume corresponde aí ao número de mols, pessoal. Aqui você tem 1 mol com mais 3, ó. Por isso que deu 4 mols, ó. 4 mols, certo? Enquanto que aqui no produto só tem 2 mols, ó, 2 volumes. Então, onde é que está o maior volume? Com certeza está no reagente. E o menor volume está no produto, tá? Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume. Maior volume. Enquanto que, se a pressão for diminuída, vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Tá bom? Vai para o sentido 2. Bom, pessoal, nessa primeira parte da nossa aula nós não terminamos. Nós colocamos aí o conceito de equilíbrio químico, né, deslocamento de equilíbrio, colocamos as 3 perturbações que podem deslocar o equilíbrio, que é a concentração dos reagentes, a pressão e a temperatura. Por enquanto nós explicamos a concentração, estamos explicando a pressão e vamos explicar a temperatura também. Nós vamos fazer aqui um breve mesmo transição para a gente voltar mostrando para vocês a continuação e o término dessa parte teórica para que nós possamos fazer questões, ok? Transiçãozinha rápida.